O que você vê? A Igreja Adventista da Novo Tempo é uma igreja linda, é uma igreja ideal, perfeita. Aí muitos interessados assistem, se encantam pelas doutrinas, pelas pregações, pela estrutura, aí chegam, vão lá no site, encontram uma igreja e acham um grupinho de bairro do lado da casa deles. Eles vão lá, o que eles encontram? Às vezes um grupinho onde o pastor vai 1, 2 vezes por mês, um grupinho que há vários anos está no aluguel, um grupinho que não tem um sistema de som, não existe um ensino teológico para aqueles membros, não existe pregações bonitas como da Novo Tempo. O que acontece? Ou essas pessoas procuram igrejas um pouco maiores, mais estruturadas, ou essas pessoas simplesmente não voltam. Quantas pessoas eu dei estudo bíblico da Novo Tempo, quando viram a realidade da igreja local, não quiseram nem voltar, vou ficar em casa. Aqui é bonitinho, aqui é legal, aqui é perfeito. E assim, como que o senhor Ayrton Killer vai saber disso, sendo que ele foi pastor distrital há 20 e poucos anos? Mas o que você percebe? A sede da associação a qual eu faço parte hoje, ela é avaliada em 48 milhões de reais. E eu fui pastor aqui em Cotia, o meu distrito tinha 7 igrejas, 7 grupinhos. Eu não conseguia estar com os irmãos quanto eles mereciam, quanto eles precisavam. Uma igrejinha há anos pedindo para ser construída na Água Espraiada, foi ignorada por anos. Ali os irmãozinhos juntaram dinheiro. Nossa, dava dó. Cada vez que eu chegava lá, dizia, não, o departamento de construção teve um empecilho, vai ter que fazer uma outra coisa e tal. Chegou uma hora que eu não tinha o que falar para eles mais. E qual que era o foco da administração? Prédios bonitos, Alphaville, Moema. Nunca há falta de atenção, recursos, pastores para essas igrejas. Mas para as igrejas pequenininhas, estou falando para pegar o dízimo e colocar lá? Não. Lógico que não. O dízimo... Existe uma política na igreja baseada em Cristo, aliás, que o dízimo é para pagar o salário do pastor, para a pregação do evangelho. Tudo bem. Agora coloca mais pastor. Uma associação com 16 departamentais. Para quê? Ficou vários meses um departamental de saúde lá, no meio da pandemia. Ele vacinou os funcionários, os irmãos. E às vezes pregando cloroquina ainda. Não fez nada. Com um departamento, uma pasta. E os irmãozinhos lá nos grupinhos precisando de pastores. Aí quando eu falo que alguns departamentais são irrelevantes, alguns são medíocres, alguns não tem sentido de existir, eu sou um monstro crítico. Mas essas pessoas... Pergunta se esses departamentais eles querem voltar para as igrejinhas. Pergunta se eles querem voltar para os distritos. Pergunta se eles querem ser capelões. Pergunta se eles querem dar 36 aulas semanalmente, fazendo planos de aula. Eles não querem. Sabe que o poder vicia, o poder corrompe. E aí você se torna amigo do presidente... Você joga tênis com ele todos os dias, e aí tá bem. Tá tudo bem. Se precisar de qualquer reestruturação acontecer, você está garantido. Porque o foco... o pastor Volter, falecido pastor Volter, nos deu a matéria de crescimento da igreja e ensinou que o crescimento da igreja é uma parábola, né? Que nos primeiros anos a igreja é apenas um movimento e ela tem um crescimento super acelerado, mas com o crescimento é necessário haver organização, e o crescimento ele é inversamente proporcional à organização. E quanto mais vai aumentando a institucionalização e a organização, menos a igreja vai crescendo. Chega um momento que atinge o platô, onde a igreja para de crescer
E ali, nesse momento, começa a servir mais a instituição do que a igreja local. E aí, logicamente, a igreja começa a decair. Isso aconteceu com praticamente todas as denominações protestantes, está acontecendo com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Infelizmente, já estamos na linha de decadência da igreja. Você vai lá para a Europa, existem 90%, 80% dos membros têm mais de 50 anos. Daqui 20 anos, não vai ter igreja adventista na Europa. Por quê? A curva. Associações ficam um ano inteiro sem batizar na Europa. Os Estados Unidos está um pouco atrasado, aqui no Brasil já está, né, um pouco atrasado em relação aos Estados Unidos, mas a curva ela segue fiel. E o erro ele é cometido e feito várias vezes. Institucionalização. Esse é o câncer, esse é o problema. A igreja começa... É o uso errado de recursos, né? A igreja começa a viver para alimentar uma estrutura de departamentais, uma estrutura de instituições, uma estrutura de escolas, de hospitais. E o cumprimento da missão é deixado de lado. E as pessoas começam a se vangloriar. Nossa, olha esse prédio, olha essa estrutura, olha isso aqui, que coisa linda. Igual os discípulos lá, maravilhados com o templo, né? Aí quando vem Jesus e fala, meu irmão, não vai ficar pedra sobre pedra. Ele é o demônio, ele é o crítico, ele é o problema. E, perfeito. Assim, nós chegamos a mais de 600 pessoas online nesse momento. E eu queria te fazer uma pergunta agora um pouco mais voltada à sua situação. Tá? Então você tem colocado ali que você passou por algumas comissões, pode ser que talvez seja desligado da obra ou não, nós esperamos que não. Nós sempre esperamos aí a consciência dos líderes, mas sempre não é muito difícil contar com isso, né? Mas a gente espera que sejam capazes de dialogar, que sejam capazes de entender o outro lado, que entendam que a gente não está mais na era de mordaça e censura e ditadura, nós vivemos a era da informação. Inclusive, alguns estão perguntando aí, por que vocês querem com essas críticas? Primeiro que a gente está num tom super tranquilo, conversando sobre coisas que são a realidade. Se a realidade envolve aspectos negativos, Jesus também criticava os discípulos, os apóstolos, os profetas. Mas, Patrick, você tocou assim na questão de que muitas vezes a gente que bota alguns dedos nas feridas, a gente acaba sendo mal visto. E aí, no seu caso, um resumo do que está acontecendo. O que está sendo usado contra você? Você está fazendo alguma coisa horrível? Você está servindo ao demônio? Qual que é o seu problema? Porque até agora não ficou muito claro. Por enquanto, o que a gente viu é uma pessoa que pode ter pecado, pode ter defeito, como todo mundo tem, mas que ama a igreja, serve a igreja, é corajoso, é inteligente. Qual é o verdadeiro problema, Patrick? Olha, Ezequiel, fugindo um pouquinho da resposta, mas apenas para contextualizar, não que eu vou fugir, mas assim, eu estive envolvido com a defesa da fé, da igreja, apologia, por muitos anos. Vejam só, escreveu artigos na revista Adventista, internet, várias coisas, né? Sim, artigos meus foram para projetos até da divisão, da questão de perfeccionismo que eu fiz, depois fizeram um sitezinho sobre isso, né? Eu participei, tive algumas contribuições, poucas aí. E assim, mas foi interessante como que eu fui parar lá no programa Vejam Só. Não tinha pastores disponíveis para ir. Por quê? Porque a igreja adventista tinha uma política de que isso é errado, é ruim, polêmica. Nossa, que coisa horrível. E uma mentalidade retrógrada, né? Então, quem começa a pensar, quem começa a estudar, quem começa a dialogar e debater construtivamente, já não é visto com bons olhos. Né? Certo.